Olá, você está no Farol, podcast de entretenimento da FB Comunicação. Estou aqui com a minha parceira de podcast, Camila de Jesus, e hoje nós vamos receber para conversar sobre mães, crianças, pais e situações ligadas à maternidade, a psicóloga Rafaela Lira, que tem um Instagram maravilhoso, que fala muito sobre todos esses assuntos e hoje veio conversar com a gente pessoalmente aqui. Muito obrigada, Rafaela. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Que é a saúde mental materna e com vocês duas A aí. saúde mental, a gente acabou de comentar isso aqui, né? Tem sido um assunto muito recorrente em todos os aspectos, não só no caso de mulheres grávidas ou que perdem seus filhos ou que estão tentando ter filhos, mas da população de uma forma geral. Este público ao qual você se especializou, qual é o principal diferencial dele em relação aos outros pacientes? Todos estão ali para cuidar da saúde mental, né? Tanto as mulheres, grávidas, não grávidas, outras pessoas, né? Crianças, idosos, adolescentes. Nesse nicho em específico, a gente cuida da saúde mental materna no período perinatal, né? Gravidez, parto e pós-parto, porque ele é considerado um período potencial de crise. Então, se a gente está suscetível a ter algum transtorno mental na vida, no período perinatal a gente está muito mais. Então, por isso a gente monitora a atenção e o atendimento, né, durante esse processo todo de gravidez, parto e pós-parto, porque o aumento de adoecimento mental pode acontecer. Isso é por uma questão hormonal ou por causa da situação complexa que é uma gravidez, as preocupações da mãe, as preocupações do pai, todas essas questões referentes a trazer uma pessoa nova para a família? A junção de tudo isso. Quando a gente passa pelo período perinatal, a gente tem alterações significativas biopsicossociais, né? Que é biológico, fisiológico, o social. Tudo isso acontece de uma forma muito intensa. E nós, mulheres, a gente passa por esse período que é potencial de crise em 3 momentos da nossa vida. Tanto na adolescência, quanto no período perinatal, quanto no climatério, que é quando a gente está entrando na menopausa. Então, a gente está mais suscetível a ter esse adoecimento mental por conta dessas transformações que acontecem com a gente nesse período. Diante desse cenário, Rafaela, como é que você enxerga a necessidade dessa preparação, né, desse contexto? Você fala da questão da mãe, né, que é, digamos que, a protagonista dentro dessa história, mas também existe o contexto familiar. Como é que funciona a dinâmica desses atendimentos? Como é que é dentro dessa logística, assim? Como é que funciona isso? Imaginem que a gente faz o pré-natal, né? Quando a gente busca um médico para cuidar da gente quando a gente está grávida, a gente faz um pré-natal com o médico. Mas nesse pré-natal a gente pode e deve levar, né, o nosso parceiro e as possíveis pessoas que serão nossa rede de apoio. Então, geralmente a gente leva os avós, ou a gente leva uma irmã, um irmão, uma tia, um tio, quem vai estar ali com a gente depois. E aí o acompanhamento psicológico, ele não é diferente. A gente vai fazer ali o acompanhamento com a mulher. Esse acompanhamento pode ser individual, pode ser grupal, né? A gente tem todo um preparo para isso. E durante todo esse processo a gente convida o pai ou a mãe, né? A gente convida a família, os avós, tem a sessão dos avós, tem sessão com o irmão, né? Com a criança que vai receber o irmãozinho também para preparar para tudo isso. Mas o foco ali maior realmente é na mulher e naquele processo que ela vai enfrentar durante esse processo, durante o período perinatal. Mas a gente também acolhe a família. A gente também conversou um pouquinho antes sobre isso e é uma questão que me deixa muito curiosa de saber. Você já me falou um pouco sobre as mulheres antes de pensar em uma gravidez, diante do mundo que está hoje em dia, né? Muita violência, muitos problemas, a mulher quer trabalhar, quer ser independente, quer ter um relacionamento maravilhoso, quer ser mãe, só que eu particularmente acho que isso é uma coisa inviável para todas. Não existe mulher perfeita que vai conseguir atender a todos esses protocolos da forma como uma mulher gostaria de atender, né? Ser a mais interessante e maravilhosa para o marido, ser a melhor profissional, ser a melhor mãe, ser a melhor amiga. Então, assim, alguma coisa ela vai deixar de cuidar. Você atende mulheres que pensam em engravidar e para fazer um preparo para elas antes disso acontecer? Ou esse público é muito restrito? A gente atende, né? O antes do engravidar, o durante a gravidez, no parto e no pós-parto.
Mas o público de mulheres que ainda buscam o acompanhamento psicológico para se preparar para engravidar ainda é muito restrito. São poucas as mulheres, né, que fazem isso. Geralmente são mulheres que realmente, assim, têm uma carreira e ela precisa se organizar e se planejar para essa gravidez. São mulheres que já têm outros filhos e, né, elas querem novamente tentar uma gravidez. São mulheres que resolvem engravidar e estão ali em tentativas, né, a gente chama de tentantes, desejantes, e elas buscam a terapia para poder ajudar nesse processo de tentativas que acaba, né, adoecendo. Mas, realmente, isso é um tema importante da gente falar. Porque, assim, a gente vem de um senso comum que traz para as mulheres muitas atribuições que ela tem que ter. E Tá? cobranças, né? E Não só cobranças. atribuições. As cobranças, exatamente. Então, assim, tem que ser a mãe perfeita, a profissional perfeita, a mulher perfeita, a filha tudo perfeito. Só que isso sobrecarrega, porque a gente vai tentando ali dar conta de tudo e não dar conta de nada, né? E aí a gente se culpa, porque acha que o que a gente está dando conta é pouquinho, mas a gente está fazendo tanta coisa, e o que deixa a desejar nesse processo todo de tentar dar conta de tudo é a saúde mental. Porque a gente vai ali se afundando, né? Não preciso fazer o melhor trabalho, eu preciso ter o melhor momento com meu filho, mais tempo com meu filho. E a gente vai entrando num looping de cobranças, de autoculpa, que quando a gente para perceber, adoeceu. Adoeceu tentando dar conta de tudo. Quando, na verdade, a gente não tem como dar conta de tudo, né? A casa não vai estar sempre arrumada. A gente não vai conseguir chegar sempre no horário no trabalho. O filho não vai ter a gente 24 horas por dia. E aí eu sempre trago assim para elas, não é sobre a quantidade de tempo que você fica com o seu filho, é a qualidade. É aquele momento ali que você vai ficar 10 minutos, 20 minutos, é o que você tem. Desliga o celular e se dedica naquele momento ali para ele, né? É um momento assim de qualidade, não de quantidade. E o trabalho, não, nossa, eu vou fazer o meu possível, eu vou pedir ajuda ao meu colega, né? Em casa, a casa tá uma bagunça, eu vou aprender a delegar funções. Então, tem muitas coisas que a gente pode trazer para enfrentar todo esse processo da sobrecarga que a gente acaba tendo. Eu vi uma colocação que você fez no Instagram, que você fala assim: coloque a máscara primeiro em você. Eu achei isso muito legal, porque é o que eu não vejo a maioria das mulheres fazendo, né? Exatamente. Isso é interessante porque quando a gente recebe, né, as mulheres na clínica, no hospital, é sempre essa queixa. Eu não consigo amamentar, eu acho que eu sou a pior mãe do mundo, eu não estou dando conta do meu filho acorda o tempo todo, será que meu leite é suficiente, será que eu estou fazendo certo? E aí, quando a gente vai ver, existe uma cobrança, existe uma construção social ali, né? Sim. Disseram que o parto natural seria muito difícil e por isso eu acho que eu não vou dar conta. Me disseram que eu não teria leite suficiente e por isso eu acho que meu filho chora muito com fome, porque o meu leite não está sendo suficiente. Então, assim, são tantas coisas, né? Sempre Volta para o coisas, às trabalho. vezes, de opinião, né? De quem não Opinião. está passando pelo processo. processo, Todo sim. mundo é especialista. Todo mundo quer ser especialista da maternidade. Alheia. Justamente. É realmente isso. Rafaela, você traz algo que para mim também foi assim bem destaque, né? Um pouquinho longo, mas vamos lá. Para um parir tranquilo, é necessário que essa mulher também faça parte dos seus medos, angústias, traumas, inseguranças, anseios e dúvidas. Então, ela estará emocionalmente plena para se conectar com ela mesma, com seu corpo e com o bebê, tornando-se protagonista do nascimento do seu filho e do seu renascimento enquanto mãe e mulher. A gente vem falando, né, sobre as mulheres para dentro que vem tentando. Como é que você vê essa questão dela se tornar protagonista tanto do nascimento do filho como do renascimento dela enquanto mãe e mulher, já que são tantas cobranças, né, e tantas coisas que estão ali inseridas? Essa frase que eu construí ela quando eu estava fazendo um curso de doula, porque eu queria entender como é que, mais profundamente, como que seria o processo do parir, né? Eu já entendia um pouquinho ali. Chega um pouquinho mais perto do microfone, isso. Rafa. E estava com as mulheres no processo do gestar, no processo do pós-parto. Mas eu queria saber como que eu poderia ajudar ainda mais elas no processo do parir. E aí, quando eu cheguei nesse curso, eu me lembrava que as pacientes, elas traziam muito nas sessões o medo do parto. E quando elas levavam isso para o parto, todo aquele medo,
o parto ele não fluía de forma tranquila, porque elas não conseguiam se conectar com o corpo delas. Elas traziam medo do que elas ouviram, de que elas não seriam capazes, de que iria demorar muito, de que ela iria sentir muita dor. Tudo aquilo se intensificava, se potencializava. E quando a gente está no processo da gravidez, além de todas essas transformações que a gente passa, a gente tem um processo psíquico que a gente chama de regressão, né? É como se a gente se infantilizasse, como se a gente ficasse mais vulnerável. Então, é como se a gente não tivesse aquela autoconfiança que a gente desenvolveu ao longo da vida. A gente regride, fica mais infantilizada ali, e aí sempre tá pedindo opinião. Ai, mas você acha que eu devo fazer um natural? Mas você não acha que eu deveria ir para cesárea? Mas será que não vai doer? E aí acaba levando para outras pessoas decidirem por ela, o que ela, na verdade, deveria estar decidindo. O que acaba gerando insegurança. O que gera uma insegurança. Elas ficam mais inseguras. Então, no pré-natal psicológico, a gente trabalha muito com elas essa questão da segurança, da autonomia, né, de elas estarem plenas em si, parir realmente todos os medos, angústias, anseios, antes de ir para o parto, para que quando elas cheguem lá, elas possam tomar essa decisão, sem ter que pedir a opinião de alguém, né, sem ter que pedir que outras pessoas decidam por ela. E isso torna elas mais plenas e mais, né, protagonistas da própria história ali, do nascimento do filho e do renascimento delas enquanto mulher. Isso é uma coisa muito bacana. Rafa, deixa eu te perguntar. O bebê, nos primeiros 6 meses, normalmente ele tem a companhia da mãe por uma questão de justiça de trabalho e tudo mais. Só que uma pessoa de 6 meses, normalmente, quando passa esse período, ela vai para a creche. Essa coisa da mãe se separar dessa criança tão pequena causa impactos, deve causar impactos pesados na cabeça dessa mãe. Sim. E isso também é feito um trabalho antes disso acontecer, ou as pessoas não se preocupam com esse momento dessa separação? Porque é difícil uma mulher hoje abrir mão do seu trabalho para ser mãe. É muito difícil. Algumas porque não querem mesmo, outras Sim. porque não podem. Porque não podem, realmente. Né? Acho que a maioria não pode. Algumas não querem porque quer ser mãe ali. Sou mãe. Mãe, tá tudo certo, já cumpri. Cheque, mãe. E isso é uma coisa muito triste que eu vejo. Também conversei com você sobre isso antes, né? São os filhos da babá, não são os filhos da mãe. Essa preparação, você também enfoca isso na sua atuação de psicologia, ou hoje não precisa mais? A mãe já está consciente de que com 6 meses a gente vai se separar e cada um passa o seu dia separado e está tudo certo? Isso é bem interessante. Nasce uma mãe, né? Nasce uma ansiedade. Quando elas estão no processo de gravidez, elas já estão ali à frente, pensando em tudo. Engravidou, elas já estão pensando como vai ser o enxoval, qual é o sexo do bebê, como que vai ser o parto, e depois, e a amamentação, e a volta para o trabalho, como é que eu vou fazer com o meu trabalho, assim, elas aceleram essa forma de pensar, e elas já pensam muito antes como vai ser a volta para o trabalho, aquelas que trabalham, e temem muito por isso. Então, assim, tem mães que por essa questão da ansiedade, no processo de gravidez, elas já estão planejando como que vai ser essa volta para o trabalho. Deixa eu te perguntar, as mães temem a volta do trabalho depois de 6 meses que o filho nasceu, exatamente por quê? Porque elas vão deixar o bebê. Imagine, a gente fica aflita porque está dentro de casa, sem conseguir sair, amamentando, cuidando do bebê. Mas quando a gente vai se separar ali, naquele processo, não tem como não ficar angustiada. Elas ficam angustiadas, por quê? Ninguém vai cuidar que nem eu. Ninguém vai ter o cuidado que eu tenho. Ninguém vai amar como eu amo. E eu não vou estar olhando. E como que vai ser esse cuidado? Elas ficam muito angustiadas com isso. Então, assim, será que vão maltratar meu filho na creche? Será que a babá é de confiança? Será que minha mãe vai seguir tudo que eu estou orientando que ela siga aqui quando eu sair? Porque a avó e a avó mima demais. Então, assim, não, tem a toda avó essa dá doce. A avó dá chocolate. Então, toda essa preocupação existe. E o meu leite? Como é que eu vou fazer com o meu leite? Porque chega no trabalho, dá o tempo da amamentação, o peito ele enche. Você pensou no seu filho, enche. Então, assim, todo esse processo traz um pouco de angústia. Às vezes, na gravidez... Deve trazer muita angústia, né? Pelo que você está falando aí, não é um pouco, não. É bastante. Não. Imagina, a pessoa está lá, o peito enche, meu filho está com fome, eu não posso amamentar. Aí
a gente orienta, né, assim, vai lá no banheiro, tira um pouquinho, ou então se for em uma maternidade, né, num hospital, veja onde tem um banco de leite, onde você pode tirar e também doa, ou você leva para casa, né? Em casa, a gente já fala sobre o preparo de armazenamento desse leite para dar para o bebê, para não ter um desmame precoce aí, né? Então, essa angústia, ela muitas vezes existe lá na gravidez, essa sementinha começa a ser plantada. No pós-parto, piorou, né? E elas ficam muito aflitas. A gente faz um preparo para que elas voltem ao trabalho de uma forma mais tranquila, confiante, mas gera muita angústia. Diante desse cenário, né, delas já estarem tão ansiosas, né, já tão preocupadas, literalmente, antes mesmo desse período chegar, como é que a saúde dessa mãe, pensando, né, na saúde mental, pode impactar o desenvolvimento do bebê durante a própria gravidez? Bom, bem interessante isso. O que a gente observa? Mulheres que, durante o processo do gestar, elas têm algum transtorno mental, por exemplo, uma depressão, e ela não é diagnosticada, não é identificada, não é cuidada, lá no pós-parto isso tende a aparecer de forma mais intensa e prejudica esse bebê como? Ela vai ser aquela mãe que ela não está com energia para cuidar do filho. Não é que ela não ame, que ela não queira, que ela esteja rejeitando. É porque ela realmente está sem energia para cuidar do filho. Então, ela vai ser aquela mãe que vai estimular pouco o filho. Vai falar pouco, vai fazer os movimentos, né, mecânicos do bebê de desenvolvimento para ele engatear, para ele olhar, enxergar. Também não vai fazer isso de forma eficaz, ela vai estimular pouco aquela criança, a fala, a parte motora, o contato, o vínculo mãe-filho também. Mas não porque ela não ama, não porque ela não gosta, é porque ela está sem energia. Ela está tão imersa naquele processo da depressão que ela não consegue. E quando essa depressão ela é identificada na gravidez, ela é cuidada na gravidez, né, a gente consegue, não sei, prevenir que tudo isso aconteça lá no pós-parto, isso tende a fluir com mais tranquilidade e essa mãe não dificultar depois o processo de vínculo, o processo de estímulo com o bebê. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre você, sobre o podcast de hoje, porque ela tem filhos. Aí eu falo, fale-me sobre o assunto. E daí ela me falou que ela teve depressão pós-parto. Que até o momento que o bebê nasceu estava tudo ótimo. Ela não tinha se tocado que ela tinha qualquer tipo de problema. E aí, quando o médico veio colocar o bebê no colo, ela travou, ficou dura, falou, não quero segurar porque eu não tenho força para segurar o neném. E a partir daí ela desenvolveu uma série de problemas que demorou um tempo para que isso fosse revertido e ela conseguisse voltar com aquela mesma alegria, né? Que ela estava achando que assim que o neném nascesse, ela fosse ter. É normal esse tipo de coisa acontecer. Primeiro, mulheres que têm os filhos sozinhas têm mais problema em relação à depressão pós-parto ou é a mesma coisa para quem tem um marido do lado e para quem não tem? Algumas coisas aqui, né? Para a gente entender o que acontece. Existe o fator ambiental, existe o fator, né, fisiológico. Sim. Então, o fator ambiental ele vai contribuir muito para que ocorra um transtorno mental, assim como o fisiológico também, o genético. Então, se a gente pega, por exemplo, uma mãe solo, que ela precisa dar conta de tudo, né? Do cuidado com a criança, do trabalho, do planejar estar em casa de licença, o retorno para o trabalho. Então, assim, provavelmente não vai ter uma rede de apoio, porque não tem essa família, esse amigo, não tem essa condição de levar para uma creche. Enfim, ela está ali com o desejo de maternar, mas talvez ela não dimensionou como que seria esse maternar solo. Ou mães que tiveram o parceiro, né, o genitor, mas que ele não seguiu com o papel de genitor, com as obrigações de genitor, e abandonou ela e ela acabou assumindo isso de forma solo. Então, o fator ambiental vai contribuir muito. Mulheres que que possuem baixa renda, que não escolaridade, assim, não completou a escolaridade como, né, estudou, enfim, trabalhou. Mulheres que são meninas, adolescentes, que são pobres, enfim, a gente tem mais um índice de depressão justamente porque o fator ambiental contribui muito. Mais do que o fator fisiológico.
O fator fisiológico vai entrar aí, porque a gravidez ela já é esse processo de transformação, mas o fator ambiental ele pesa muito. Né? Então, se a gente for olhar, eu não sei qual é o contexto da sua amiga, por exemplo. Não, ela é uma pessoa que tem uma ótima situação, o marido estava do lado, por isso que eu fiquei curiosa. Sim, e tem depressões que acontecem no período da gestação e a gente passa despercebido quando não tem esse acompanhamento. Ela disse que descobriu exatamente quando a criança nasceu, que o médico veio entregar e ela falou, quero não. Acontece assim, um choque, né? Tipo assim, tava gestando, tava tudo bem aqui, agora é real, agora tá aqui do meu lado. E aí começam ali as crenças, né, que ela construiu ao longo da vida. A gente não sabe o que ela ouviu sobre o que é o maternal, o que ela iria encontrar pela frente. Então ali naquele momento chocou e ela foi naquele processo de não, calma aí, não é assim, eu não vou conseguir, da incapacidade mesmo. Que acontece, mas pode acontecer no período gestacional, pode acontecer que ele se intensifique no período puerperal, pode acontecer que surja só no período puerperal, e a gente vai observando, vai monitorando isso. É mais complexo do que a gente acha, né, Sim, Camila? É verdade, assim mesmo. E pensando nessa questão de suporte, né? No caso da amiga Gelê, ela felizmente tinha uma rede de Sim, apoio, né? Se a gente sim. for parar para pensar. Mas diante da sociedade, né? A gente sabe que existe, infelizmente ainda, diante do mercado de trabalho, preconceito com mulheres que engravidam quando elas estão, digamos que no melhor momento da carreira. Como é que ela faz, por exemplo, para lidar com essa questão do suporte social, pensando na sua saúde mental mesmo? É um desafio que muitas mulheres encontram, né, com o maternar. Encontrar um apoio, uma rede de apoio, não uma rede de agouro, é muito difícil. Então, assim, tem mulheres que vão no tato, assim, se elas não têm rede de apoio nenhuma, familiar, a gente tenta pensar assim, e amigo que você confia, né? A madrinha, o padrinho, uma vizinha, um vizinho, a gente vai vendo o que é possível ali para que ela tenha, né, como rede de apoio. A creche, vamos ver uma creche, mas às vezes a creche não atende, né, a questão financeira daquela mulher. Então, ela vai tateando ali para ver o que é possível rede de apoio. Eu tive uma paciente que ela dizia assim, eu não tenho rede de apoio. Depois de um tempo, ela conheceu uma amiga que também era solo, era mãe solo que nem ela. E depois de um tempo, elas duas passaram a observar que, quando uma precisava fazer alguma coisa, a outra cuidava da filha dela, né, e da menina dela. Então, assim, quando a amiga precisava fazer uma coisa, ela também tomava conta das duas. Elas E aí construíram uma rede de apoio entre elas. Elas construíram uma rede de apoio entre elas, amigas, né? Se conheceram e foram construindo esse vínculo. Hoje, uma é apoio da outra. Então, assim, o que é a rede de apoio? É aquela pessoa que se sente confortável, a gente se sente confortável com aquela pessoa, que a gente se sente confortável e confiante para deixar o nosso filho, que a gente sabe que vai seguir o que a gente está dizendo assim, olha, não dá o doce depois do antes do almoço, só depois. Igual as tias que vão lá e dá docinho, eu não sou mãe dele, quem tem que cuidar é você, eu dou tudo que ele quiser. Vamos seguir essa rotina. Então, assim, é aquela pessoa que chega para apoiar mesmo, né? Eu brinco às vezes, eu digo assim, olha, na gravidez a gente já começa a falar da rede de apoio. Então, tem que ser uma rede de apoio, não uma rede de agouro. Tem que ser aquela pessoa que vai chegar para somar. E não para estressar você e deixar você pior do que você pode estar em algum momento. Porque tem pessoas que são cansativas, né? E no fundo eu acho que as mulheres acabam tendo que fazer opções. Né? Sim. Porque não dá para abraçar tudo o tempo todo. Então, você vai ter que fazer escolha. E escolha requer perda, né? Você vai Sim. perder alguma coisa para poder escolher outra. Abdicam. Tem mulheres que abdicam muito, né? Do sonho profissional, né? Abdicam da carreira mesmo, do trabalho. Porque eu já ouvi, assim, de mulheres que dizem, olha, Rafa, o que eu ganho é o que eu estaria pagando para uma creche. Então, eu prefiro deixar o meu trabalho e cuidar do meu filho. Depois eu vou ter esse trabalho, depois eu arranjo outro trabalho. E aí, naquele momento, foi a solução que ela achou, né? Digamos, o marido deu esse suporte mais financeiro e ela conseguiu abdicar do trabalho para estar dentro de casa com o filho, porque o valor da creche era o valor do trabalho. Posteriormente, tem mulheres que fazem isso tranquilamente, depois elas conseguem arranjar um emprego de novo e flui. Mas tem mulheres que fazem isso depois e se arrependem. Poxa, mas eu poderia ter continuado no meu trabalho,
Eu poderia. E aí a gente trabalha também com arrependimento, né? Naquele momento era o que era possível. A gente Aí- não tem como dar conta de tudo. E a escolha pode ser errada também, né? Isso, Ninguém é obrigado a escolher certo sempre. Exatamente. Mas tem como a gente consertar o erro depois, né? Sim, eu vi um vídeo argentino falando sobre maternidade. E era uma mulher, né, que ia com o currículo dela procurar emprego, e as pessoas falavam, nossa, seu currículo é ótimo, maravilhoso, mas eu tô vendo aqui que nesses 3 anos, você já viu esse vídeo, né? Eu postei ele esses dias também. É, você tem um vácuo, aí ela fala, é porque eu tive filhos. No final, como todo mundo já estava rejeitando, ela já não diz mais que ela teve filho, ela fala assim, eu fui resolver um problema pessoal. Para ver se as pessoas param de discriminá-la porque ela abriu mão ali. Mas eu acho admirável, eu vou dizer para você, eu tenho muita admiração por mulheres que optam, pelo menos nos primeiros 2 anos, cuidar dos seus filhos em casa. É. Se eu fosse ter filhos, eu faria isso. Com certeza faria, porque eu não dou conta, não sou super mulher, nem estou aqui para isso, entendeu? Eu acho muito admirável. E acho que as mulheres, às vezes, as próprias mulheres não valorizam as outras mulheres por isso. Ah, o que faz a dona de casa? Ah, dona de casa. Eu acho o máximo. Porque do jeito que eu escolhi ser jornalista, a Camila, você, psicóloga, a mulher quer ser dona de casa, qual o problema? Não São vejo, escolhas, não né? vejo problema nenhum criar os filhos assim da forma como ela acredita, o que não vai ser filho da babá, porque a maioria das crianças hoje é filho da babá. Quem cuida, quem passa a maior parte do tempo com as crianças é a babá, não é a mãe. Então isso é uma realidade que deve ser meio dura pro psicológico das mães também. É uma realidade muito dura porque, assim, estar em casa com um filho, pelo menos pelos 2 primeiros anos, é um privilégio, né? Nem todas as mulheres, elas conseguem fazer isso. Primeiro porque se inserir no mercado de trabalho já é difícil. Sair dele e retornar, mais ainda, né? E a depender do contexto dessa mulher, muitas vezes ela abdicar do trabalho para conseguir ficar esses 2 anos, ela não consegue esse sustento, porque o sustento às vezes é único, exclusivo dela. Então, assim, seria o ideal. O ideal é que a gente realmente conseguisse, assim, não, a mulher engravidou, a licença não é 6 meses. Até porque a gente fala assim, amamentação exclusiva até os 6, complementar até os 2 anos ou mais. Então, se a gente fala tanto que o leite materno é bom, que a gente estimula, né, o aleitamento humano, que a gente estimula, o ideal é que essa mulher ficasse realmente aí os 2 anos em casa. Ou que ela fizesse uma opção de se organizar antes de ter essa gravidez. Também é possível. Existe um planejamento familiar. Existe o planejamento familiar. Né? Mas poucas pessoas procuram planejamento Porque familiar. seria extremamente inviável para o planeta, né? Vamos ser realistas. As pessoas não iam contratar mais mulheres, a gente ia ser totalmente abdicada do mundo se isso acontecesse. As empresas não iam mais querer contratar a gente de jeito nenhum. Imagina, você vai ficar grávida, vai ficar 2 anos em casa, esquece. Ninguém vai contratar. Aí por isso que a gente vê também um número assim, né? Durante esse processo do puerpério, muitas mulheres descobrem, assim, que tem alguma criatividade, assim, elas desenvolvem alguma coisa e sempre a gente vê uma mãe virar Empreendedora. Empreendedora, exatamente. Sempre a gente vê. Já vi mães, assim, que hoje elas têm decoração para festa. E sabe? ganham Elas mais fazem- do que ganhavam Ganham. antes e são mais felizes. Elas vão se virando, né, nesse tempo. Mas aí a gente volta para a sobrecarga materna, né? Pois é, mulher. Se torna um ciclo, né? Se torna um ciclo. Mulher dar conta. é difícil, viu? Não é uma coisa muito simples. Não mesmo. É difícil. Vamos lá, Cami. Quando a gente fala da questão dos problemas e pensando em tratamentos também, hoje quais são os que estão disponíveis? Pensando no SUS também, como é que essas mulheres podem buscar esses acessos? A gente sabe que ano passado uma lei foi sancionada obrigando hospitais e estabelecimentos de saúde a desenvolver atividades de conscientização sobre a saúde mental e também fornecer essa assistência durante até o pré-natal, né? A mulher ter esse tipo de acompanhamento. Como é que funciona nesse sentido também, Rafaela? Aqui- Também se é real, né? Se existe. É real, mas ainda é um recurso muito limitado, sabe? No âmbito SUS, né? A gente sabe que funciona, mas ainda é muito limitado. Por quê? Porque o número de profissionais ainda é muito pouco para o tamanho
que é Salvador, o tamanho que é a Bahia, né? E o tanto de mulheres que realmente precisam. Então, assim, funciona. Tá acontecendo, mas ainda precisa melhorar no âmbito de ter profissionais da saúde mental, não só para mulheres, né? Para todo mundo de um modo geral. Mas funciona. Funciona, que bom. Eu queria te perguntar sobre um assunto que aconteceu hoje, eu acho, na internet, que foi a morte de um bebê de uma pessoa famosa, que eu não sei o Do nome. cantor Zé Vaqueiro. Isso. Eu vi. E a gente também conversou sobre isso ontem, né, Camila? Sim. Sobre essa questão do berço vazio, né? A síndrome do berço vazio, quando a mulher tá grávida e ela volta para casa sem o bebê, que deve ser uma coisa horrorosa, inimaginável. E como é tratado isso? Como você consegue ajudar de alguma forma? Porque eu acho que ninguém consegue ajudar uma situação dessas, mas como é tratado isso? É uma das situações mais difíceis, né? E assim, não só para a família, até para a gente também que está ali em contato com o paciente, a gente também sofre, né? A gente fica Eu comovido imagino. com a história, com as histórias que são inúmeras. A gente que nem conhece, fica triste, Sim. sofre, acha assim que deve ser uma situação horrorosa. Imagina uma pessoa que está ligada diretamente numa situação dessas. O luto perinatal, ele ainda é um tabu, né? As pessoas se travam um pouquinho na hora de falar de morte. Ninguém gosta de falar de morte. Então, quando a gente vai falar de morte, todo mundo já fica, ai, não fala não, para não Para não atrair. Para não atrair. Exatamente. Aí, morte de um bebê, aí o pessoal já fica, não, piorou, que isso? Não fala disso. Isso não. Vamos mudar de assunto. Então, ainda é uma coisa que é um tabu. E acaba que essas mães, esses pais, essas famílias, elas passam por esse processo de sofrimento, muitas vezes, quando não buscam ajuda, num silêncio, numa dor silenciada ali, né? E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu com o Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro, o filho dele chama síndrome rara, né? E era uma síndrome que a gente sabe que os bebês, eles não vivem muito tempo. Então, ali, no hospital mesmo, na maternidade mesmo, já entra uma comissão ali de cuidados paliativos, a equipe multi, ela abraça aquele casal, aquela família, acolhe, fala sobre o prognóstico. Então, assim, eles já são acompanhados ali por toda uma equipe durante aquele processo. E os pais são conscientizados ali aos pouquinhos de que eles vão ter um momento, né? Ali a gente não sabe qual é o momento, muitas vezes, que eles vão se despedir daquele filho. Isso é uma dor muito grande, porque eles vivem todos os dias como se fossem o último dia. Todos os dias eles acordam e vão para o hospital, quando esse bebê está hospitalizado, como se fossem o último. E a gente deixa, né, eles muito à vontade para exercer essa maternidade, essa paternidade lá. Então, assim, quando é possível, né, carregar, colocar no colo, dar um banho, pentear um cabelinho, vestir uma roupinha, eles vão fazendo o papel deles ali, né? Mas quando acontece o processo realmente da partida, é muito doloroso mesmo. Não só para os pais, né? Óbvio, é a maior dor do mundo. Todas as mães que conversam comigo, os pais que conversam comigo falam, não tem dor pior no mundo do que a gente perder um filho. E eu imagino, né, que não exista realmente uma dor pior no mundo do que perder um filho. Vi até uma frase que dizia assim, perder nossos pais é como se a gente perdesse parte do nosso passado. Porque já não tem mais ali ninguém para contar pra gente as histórias da gente quando era criança, né? Perder nossos filhos é perder parte do nosso futuro. E um futuro que a gente idealizou, que a gente tinha esperança, que a gente queria muito que acontecesse. E que não foi vivido, né? E que não foi vivido, né? Então, assim, o processo de luto perinatal é um processo, assim, muito doloroso para a família. Eu acho que essa situação que ele passou deve ser uma coisa muito dolorosa, horrorosa. Mas eu imagino também que uma mulher vai ter o seu bebê, fazer o trabalho de parto, tá tudo bem, e ela volta sem bebê. Sim, tem muitos casos. Eu acho que isso daí deve ser ainda pior. Sim. Que é no processo, eu sempre falo assim, a gravidez, ela é assim, imprevisível e inevitável. Muitas coisas acontecem assim, né? De forma, às vezes ela chega realmente muito bem, entra no processo do parto e acontece. Às vezes ela chega uma outra mulher que tá ali num processo muito delicado e evoluiu e ficou bem. Então, são coisas que são imprevisíveis. É E a porque gente, ela às vezes, entra não para consegue levar a evitar. vida e acaba levando a morte, E acaba né? levando a Que é uma morte. coisa totalmente contrária, assim.
quando uma mulher ela passa pelo processo da perda no momento do parto, ali automaticamente, na maternidade que ela estiver, psicologia é acionada, né? Para dar esse suporte imediato ali na cena mesmo do parto. E ali naquele momento a gente pode fazer inúmeras coisas. A gente pode acolher, né? Às vezes a mulher não vai dizer nada, a família não vai dizer nada, a gente também não vai dizer nada, porque o silêncio naquele momento é o que é necessário. É a melhor opção, né? É a melhor opção. Às vezes ela vai chorar, às vezes ela vai falar, às vezes ela não quer nem ver a gente e tá tudo bem, a gente volta em outro momento. Mas a gente, daquele momento ali da cena do parto, a gente já começa a fazer coisas que futuramente no acompanhamento vão ajudar. Então, deixar ela em contato com o bebê dela, né? Para ela que ela possa se despedir. Gente, quanto tempo, Rafa? O tempo que ela precisar, gente, para se despedir. Como é que eu vou dizer qual é o melhor tempo para uma mãe se despedir de um filho? Tem. Coloca lá com ela e deixa ela se despedir. E é uma coisa muito estranha, né? Porque a pessoa se despede de uma pessoa que ela nem conheceu. Conheceu da forma dela, né? Digo assim, visualmente de falando, né? Sim, sim. Geralmente as Deve mães... precisar de muita ajuda para... Muita ajuda. A ajuda começa na cena do parto e vai até depois. Depois, na clínica, né, a gente faz o quê? A gente faz um acolhimento, monta uma caixinha da memória. Então, a gente pega ali, naquela cena do parto, faz um carimbo da mão, do pé do bebê, da placenta, coisas que são muito simbólicas. Se ela puder, né, e quiser, a gente tira uma foto dela com o bebê de um jeito também que não fique muito, né, ruim de ela olhar. Então, depois isso também vai para a caixinha da memória. A gente vai construindo depois desse processo, elaborando esse luto e ressignificando essa maternidade que é de colo vazio, que é muito difícil para essa mulher. Peito cheio de leite. Nossa. E ela não tem o filho para amamentar, né? Então, assim, tudo isso é um processo. Não ligue pro nosso relógio, porque ele é metido, ele gosta de se meter no meio das nossas conversas. Não sei porquê, né, Camila? E pensando nas mães que, por exemplo, diante depois desse cenário, rejeitam totalmente a gravidez, existe algo que é feito também, pensando nesse cenário, né? Porque, infelizmente, é uma dor que realmente, como você já disse, a gente não pode mensurar. Sim. Algumas, realmente, assim, de início, elas não querem. Nunca mais pensar em gestar e ter um filho e passar pelo processo tudo de novo. Quando elas passam com muita ansiedade, muito medo de que aconteça. Aí deve ser terrível, né? É muito tenso, assim, para elas, porque elas vão no processo de... Para elas e para todo mundo envolvido, todo né? mundo. Qualquer dor, mas essa dor, quando eu senti, era aquela... Ela vai trazer na memória, infelizmente. Tudo acaba sendo um gatilho. E tem mães que no processo mesmo ali da terapia, elas vão elaborando e depois elas planejam um engravidar. Essa coisa do engravidar, né? Fazendo um complemento à pergunta da Camila, que falou da rejeição. Aí vamos lá, ela engravida de novo. A substituição também acontece. Da próxima gravidez, ela fala, não, agora vai substituir aquele filho que perdeu. Isso também tem acompanhamento psicológico? É muito difícil a gente ver uma mãe dizer que vai substituir. Geralmente, as pessoas ao redor dela têm a ideia de que, agora teve outro, vai substituir, e ela não vai lembrar. Mas a própria mãe não. A própria mãe fala, eu sou mãe de anjo e sou a mãe de meu filho agora que está aqui comigo, né? Que é o bebê arco-íris. Então, assim, é muito difícil a mãe falar do filho como essa coisa da substituição. Mas mesmo ela não falando a atitude de uma forma geral em relação àquela criança, não fica muito assim, protetora, muito... Algumas ficam super protetoras, né? O medo de já perdi sem nem ter como cuidar e agora eu tenho que cuidar porque qualquer coisa aqui eu vou perder, não vou ficar sem meu filho. Algumas sim, mas a gente também trabalha isso na terapia com elas, né? Essa super proteção. E tudo em excesso faz mal. Sim. Né? Ou largar demais, ou apertar demais, faz mal. Então, a gente também trabalha isso com elas, porque isso diz muito mais sobre elas, sobre a insegurança delas ali, enquanto mãe, com aquele filho. Por quê? Por conta do gestar anterior? Vamos trabalhar, então, um pouquinho isso aqui? Assim, é por esse caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos maridos agora, né? Aos companheiros, ao homem que está ao lado daquela mulher. Quando uma mulher
perde uma criança ou na gravidez ou um bebê, como foi o caso dessa pessoa famosa que perdeu essa semana, como os homens reagem a isso? São muitas reações. Primeiro porque existe uma construção social de que o homem precisa ser forte, independente de qualquer circunstância. Então, a gente vai ver muitos homens que vão dizer assim, não, eu preciso ficar forte porque eu preciso apoiar minha esposa. Tá, mas ele também tem um momento que ele vai fraquejar. E tá tudo bem. Ele precisa disso. Ele também precisa viver isso. Tem pais que vão dizer assim, não, tô triste, é isso mesmo. Entra no looping ali, né? Num ciclo de sofrimento junto com a mulher. Tem casais que, infelizmente, depois da partida do bebê, se separam, né? Como também foi o caso de um desses famosos, que aconteceu isso. Mas, numa maioria, os pais, eles trazem essa construção social de que eles precisam ser fortes para apoiar a companheira. E aí, em sessão, a gente faz uma sessão separada com esse pai, para que ele também possa elaborar o luto dele, porque é importante, né? Então, assim, eu tive uma paciente que o marido, ele não tinha elaborado esse luto, e ela falava muito, ele é muito calmo. Ela achava que ele estava indiferente. Para ela, ele dizia que ele estava sendo forte por ela e pela família. E estava. E tinham coisas que tinham acontecido que mexeram muito com ele naquele processo que ele nunca tinha falado para ninguém. Ele guardou, porque ele precisava ser forte. E aí, em sessão, a gente fez umas 3 sessões, assim, para poder ele conseguir falar, né? E aí ele falava assim, nossa, eu sofri muito, eu me lembro disso, eu me lembro da música que estava tocando, do que estava passando na TV. E ele foi elaborando aquilo ali, sabe? Ele saiu assim tão leve depois. Ele conseguiu conversar com a esposa, que aquilo também mexeu com ele. Aí ela conseguiu falar para ele que ela também achava que ele estava sendo indiferente. E ali gerou novamente, né, um vínculo entre os dois, uma conexão entre os dois que havia se perdido nesse percurso. Ela porque achava que ele estava sendo indiferente e ele porque ele precisava ser forte pela família. Então, assim, a gente tenta desconstruir essa ideia dos pais, mas a maioria ainda chega com essa fortaleza. E a gente abre o espaço para que ele também possa elaborar. Tenho uma outra pergunta sobre pais, que eu sou curiosa sobre homens. Quando acontece do bebê e da mãe falecer, né? Porque às vezes as mulheres morrem no parto, infelizmente, ainda acontece muito isso. Como é essa conexão do bebê com o pai perdido numa dor, porque perdeu a pessoa que ele amava, que estava ali com o filho dele? Como vocês também trabalham o aspecto mental desse homem para que ele consiga acolher essa criança de uma forma mais completa? E eu já ouvi de um pai, uma vez, que perdeu sua esposa no parto. E eles tinham 2 filhos e estava nascendo mais um. E ele falou assim, poxa, agora eu tô vendo como é difícil fazer tudo o que ela fazia. Eu não consigo fazer 1/3 do que aquela mulher fazia. Ela conseguia ser mãe dos meus filhos, minha esposa, dona de casa, administrar a nossa vida, né, profissional. Ela conseguia fazer tudo e eu não consigo fazer nada. Mas assim, como é que fica esse parceiro depois? Geralmente, aquele impacto, né, depois da partida da mãe, da esposa, assim, de forma tão inesperada, porque quando acontece de forma inesperada, né? Ainda acontece muito? Na minha vida, eu só vi acontecer uma vez. 2 vezes. Então, assim, não é muito, né? Se aquela mulher, ela consegue ter um acompanhamento no pré-natal ali certinho, embora a gravidez seja cheia de... A caixinha de surpresas, como você disse lá anteriormente. A gente ainda consegue ter um cuidado para que isso seja evitado, né? Então, assim, se eu vi 2 vezes na minha vida, e foram 2 vezes que realmente não tinha como ser diferente pelo que aconteceu de intercorrência, né? E assim, como que esse pai assumiu, ele estava na dor, os pais, né? Eles estavam na dor, numa dor, assim, absurda, mas eles também precisavam ser fortes pelo filho, né? Pelos filhos. E eles precisavam paternar no lugar da mãe, que é quem carrega a maior responsabilidade com o bebê. Inclusive, naqueles primeiros meses ali, o bebê precisa única e exclusivamente da mãe. Ele não tem leite, né? Ele não tem aquele vínculo da gestação dos 9 meses ali. É uma coisa muito diferente. Muito diferente. Mas,
quando existe um acompanhamento ali, eles conseguem, assim, assumir esse papel de forma muito integral. E aí, muitos acabam tendo aquela ideia de, olha só, eu preciso fazer isso porque é o meu filho, porque é a minha esposa, e eles tiram de letra, realmente, o papel, assim, paterno, sabe? Exercem mesmo, assim, a paternidade. Da forma como eles deveriam exercer quando a mãe está presente. Sim, muito. Exatamente. Sim. Vamos lá, Camila. Pensando, a gente vai voltar agora para o puerpério. Como é Sim. que as pessoas podem ajudar a mulher nesse período, né? Que normalmente dizem, né? Eu nunca fui mãe, mas que é um período bem delicado no pós-parto. Como é que as pessoas podem... A rede de apoio mesmo dessas mulheres podem estar ali, porque existe uma oscilação, né? Digamos assim. Como é que as pessoas podem entrar nesse papel de rede, né? De apoio mesmo? Primeiro de tudo, ouvir a mulher, compreender a mulher. Ela quer receber o apoio de quem? Quem é que ela quer que seja do lado dela ali? Porque às vezes eu acho que eu posso ser a melhor pessoa para estar do lado dela, só que Ela às vezes eu não sou acha. tão ansiosa que ela não me quer ali. Então assim, quem é que ela quer do lado dela? E quando a gente chega, que ela abre esse espaço assim, olha, eu quero essas pessoas aqui do meu lado, eu topo, quero, vou me sentir bem. Aí a gente pensa assim, não, eu vou lá para cuidar do bebê para poder... Não, ela vai ficar com o bebê. Ela precisa de pessoas que ajudem ela a arrumar a casa, a fazer uma comida, a lavar as roupas do bebê, né? Ou que no momento que o bebê terminou de mamar, pegue o bebê para poder ela tirar um cochilo, porque ela tá ali amamentando a cada 2, 3 horas, né? Então, assim, a rede de apoio, ela vem para perguntar para a mulher, dizer assim, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer aqui que vai deixar você mais feliz, nesse momento mais leve? E a gente ouve ela. Ninguém melhor do que a puérpera para dizer como é que a gente pode ajudar. Ela mesma, né? Olha, a gente já está 1 hora aqui, eu vou te fazer uma última pergunta, que eu sou muito curiosa, então eu tenho várias perguntas para fazer. Mas essa é uma pergunta, assim, de modo de vida mesmo, sabe? Eu não vou visitar bebê antes dos 3 meses. Eu não vou. Ah, nasceu sobrinho, ai que lindo, manda foto que eu quero ver ele de longe. Por que eu não vou? Porque eu acho que o bebê aterrissou na terra, a mãe não conhece, o pai não conhece, o bebê não conhece a mãe, não conhece o pai. Vai eu me meter lá no meio dessa confusão para o bebê que não conhece a mãe e o pai, a mãe que não conhece o bebê, ter mais uma pessoa se metendo dando palpite. Então, assim, eu não visito criança antes dos 3 meses. Né? Só o meu afilhado, porque era meu afilhado, aí tudo bem. Esse aí, desde que ele nasceu. Mas não visito porque eu acho que não é conveniente. E eu vejo muitas pessoas, ai, nasce quando? Ai, vou no hospital, ai, vou não sei o quê. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, a mulher está lá, cheia de dores, né? Tem os problemas pós-parto, que todas as mulheres sabem quais são, muito leite, muita cólica, muito mal-estar, dor de cabeça, sangramento. Tem um bebê, ETzinho novo que chegou na Terra, tem um pai estressado com aquela situação toda, aí tem a rede de apoio, a avó, o avô, a tia, não sei quem que tá ali, porque a mãe quis que eles estivessem ali. Como as pessoas devem se comportar em relação a isso? É certo você ir visitar bebê assim que ele nasce na maternidade? Quanto tempo você deve dar para aquela mãe, para ela se enturmar ali com a criancinha nova dela? O que você tem a dizer? Em que isso impacta a saúde mental das pessoas naquele momento de tanta novidade? O que mais impacta é que as pessoas realmente não respeitam, que a mulher muitas vezes não quer receber ninguém. Quem dera se todo mundo pensasse que nem você, Alê. Quem dera. Porque as mulheres naquele momento, né, as mulheres e os pais também, eles estão nesse processo de adaptação de uma nova rotina, porque eles passaram... Eu sempre falo assim, nossa, quantos anos será que... Vamos chutar assim, essa mulher tem 32 anos. Ela passou 32 anos da vida dela vivendo da forma dela, do jeito dela, com a rotina dela. Aquele bebê chegou, mudou. Porque mesmo que ela queira continuar com aquela rotina dela, ela ainda precisa adaptar a rotina dela para aquela rotina daquele bebê, que precisa dela. Então, assim, está o pai, a mãe e o bebê estão se conhecendo. Um conhecendo o outro, Sim. Um relembrando do outro no tempo do processo da gravidez, da voz, do cheiro, de tudo. A mãe está ali
realmente querendo amamentar, o peito enche, e aí ela amamenta, aí tem que fazer a posição, e tem que fazer a pega, e ela tá concentrada. Vem as alterações hormonais, as alterações emocionais, a gente fica mais sensível no pós-parto, né? A gente fica mais chorosa, mais preocupada. Mais inchada, minhas Mais amigas todas inchada. inchadas, coitadas. Mais e inchada, até o corpo da se gente sentindo demora. desconfortável, autoestima lá no chão. O cheiro de leite, a gente às vezes a puérpera acordou, né, despertou de manhã, 7 horas da manhã, das 5 horas da tarde, muitas vezes ela não conseguiu tomar um banho ainda, então ela tá ali com a mesma roupa, com o cheirinho do leite, andando pela casa, com o peito às vezes para fora, porque então assim, ela quer ficar à vontade na casa dela. Quem dera essas pessoas pensassem nisso e não em, eu quero conhecer o bebê. Gente, é O ligar. bebê não vai te conhecer, lamento te informar, o bebê não vai saber quem você é. É ligar e perguntar: oi, fulana, como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? Quando que eu posso? O que Quando que eu ela puder, precisa, o que né? que Sobre a você necessidade precisa? dela. Sim. Porque se ela estiver A bem, pergunta é essa, Camila. se ela estiver bem, o bebê dela vai estar bem, a máscara de oxigênio, né? Primeiro a gente cuida da mãe, depois a gente cuida do bebê, né? Porque é um binômio, ele depende dela. Então, assim, ligar, perguntar como é que você tá, o que você está precisando, quando que eu posso visitar? Quando eu puder visitar, me avisa que eu vou aí. Se precisar de ajuda, me liga, tô aqui. Tá ótimo. Acho que a necessidade da visita é muito voltada para o bebê, mas aquela mãe ali, às vezes, não tá confortável para receber visita, para fazer sala, para fazer uma comida para receber alguém, né? Então, assim, eu acho que o impacto é muito quando as pessoas não respeitam esse espaço da puérpera. Quem dera se pensassem que nem você. Vamos fazer uma campanha. Não visitem crianças antes dos 3 meses, porque a mãe não quer e o bebê não vai saber quem você é. E tem a questão da vacina também, né? Tem as vacinas. Eles estão ali ainda no processo de tomar as vacinas, criar anticorpos. Então, né? Eu acho que é respeito mesmo, sabe? Eu vejo, assim, algumas pessoas nasceu, no outro dia a pessoa está no hospital, a pessoa vai no hospital, a gente fazer o quê no hospital? Pelo amor de Deus, não vão ao hospital, deixa a mulher em paz lá, por favor. E mulheres fazendo isso com mulheres, o que é pior. E criticando quando essas mulheres dizem, não quero visita, não, por favor, você chegou, passa um álcool na sua mão, coloca uma roupinha para pegar meu bebê, põe uma máscara. Nossa, isso é uma guerra. Essa mãe é muito chata, ela é mal, que isso? Um dos meus que irmãos frescura. teve bebê e a mulher pediu para as pessoas fazerem isso. Nossa, foi uma guerra na família, porque, não, como assim? Mas eu acho que a pessoa, o bebê é dela, deixa ela tratar o bebê dela do jeito que ela quiser. Exatamente. Né? As pessoas têm que isso. aprender a respeitar o ETzinho novo que chegou ali, que não é seu, é dela. Exatamente. Ai, Rafa, foi uma alegria muito grande conversar com você. Eu acho que vai esclarecer muitas mães, né? Assuntos delicados que nós tratamos aqui, né, Camila? Sim. E que as pessoas normalmente não gostam muito de falar, mas eu acho que é necessário que se fale, porque isso ajuda as pessoas, exatamente as que não querem falar e não têm o que ouvir sobre isso. Sim. Né? Então, acho que o seu trabalho Ainda é muito... pouco falado, né? O seu trabalho é muito... Deve ser bem doloroso para você também, né? Porque você acaba envolvida em todas essas questões das famílias, dos bebês, das mamães, dos pais. Mas a gente aprende a lidar ali, né? Eu digo assim, a psicologia é como se fosse uma pirâmide, né? O psicólogo tem que fazer terapia. A gente também não pode sofrer, né? Com os casos dos pacientes. Claro que vai comover, alguns casos comovem, né? A gente se sensibiliza, a gente olha e fala assim, nossa, deixa eu pensar aqui como que eu vou... A gente estuda os casos dos pacientes depois que a gente termina a terapia, para traçar um plano terapêutico. Assim, vamos lá, vou traçar um plano terapêutico aqui, né? Vou ajudar dessa forma, vou sugerir talvez isso aqui, orientar assim, né? Mas a gente aprende a lidar, né? Com também o que mexe com a gente para nossa terapia, para que não atrapalhe o processo terapêutico do paciente. Que bom! Então, vamos convidá-lo outras vezes para falar mais sobre esse assunto. Camila, encerramos aqui Obrigada, Rafaela. Nossa entrevista. E vocês acompanhem o Farol e a FB Comunicação nas redes sociais. Acompanhem a Rafaela, a rede social dela vai estar aqui embaixo também. E até a próxima. Dúvidas e perguntas é só enviar, que a Rafaela com certeza vai responder a todos. Até a próxima.